quantas vezes já te confundiram com o Rodrigo Lombardi? Rodrigo Lombardi? Quem que é esse? Olá, mestras e mestres queridos! Hoje estamos ao ar livre porque falaremos com o professor Michael Filardi sobre saída de estudo do meio. Nossa, no seu tempo podia ter um outro nome, passeio. Por aí que a gente vai começar. Qual é a diferença do passeio que eu fazia lá na minha escola e do estudo do meio que hoje você é especialista? Bom, João, eu costumo dizer que passeio é o que você faz no fim de semana com a sua família, vai pro shopping. Piada velha. Se a gente está falando de um contexto escolar, a gente usa uma intencionalidade pedagógica que converte todo o nome desse conceito. E aí pode-se usar o estudo do meio, uma saída de campo. Estudo do meio e saída de campo é sinônimo ou diferente? Pode-se considerar sinônimos. São nomenclaturas mais técnicas para toda aquela saída mais curta, mais longa, em que há uma intencionalidade, há um objetivo claro da equipe, da escola, para o aprendizado dos alunos. Puxando esse gancho aí, objetivo. Por que realizar nas escolas estudos no meio, essas saídas de campo? Na minha opinião, por um motivo óbvio. A sala de aula te restringe fisicamente em paredes. Um livro te restringe ali no conteúdo daquela página. Uma saída, seja para o jardim da escola, seja uma viagem internacional, te possibilita abrir o mundo de uma forma que nenhuma sala consegue. Por mais que você use vídeos, músicas, só a experiência vivencial pode te oferecer algumas coisas. Isso é realmente que difere ele sair da sala, porque aí, olha, tem que passar a lista de quem vai, tem que alugar o ônibus, tem que ver se tem lanche, se no lugar tem money. É um trampo para a escola. É um baita trampo. Vale a pena? Muito. Na minha opinião, apesar de realmente ter toda uma série de cuidados, procedimentos e organizações que devem ser feitas para uma saída, vale a pena, porque você percebeu o quanto o aluno ganha em campo, o quanto ele pode viver uma experiência sensorial, além do visual, auditiva, olfativa, espiritual. Sim, isso acontece. Sinestésico, passa pelo corpo você está ali numa experiência de campo. E isso é um ganho socioemocional que nenhuma aula teórica em sala de aula pode te oferecer. Mesmo aquelas com as animações dos sites e tal, não se compara. Aquilo ajuda bastante para um viés, transmissão de conteúdo, de garantir novas estratégias para que as múltiplas inteligências ali dos alunos funcionem e absorvam esse conteúdo. Mas na minha opinião, a vivência fora de sala e essa prática que vem junto, e aí você pode colocar o trabalho em equipe, a resolução de problemas na prática, porque o estudo do meio é muito bacana porque você não consegue garantir 100% do que vai ser. Imprevistos acontecem, climáticos, trânsito, ruído, alguma coisa que não dá certo na hora e o aluno vive isso e ele tem que ser parte dessa solução. Minimiza se a escola optar por agências? Do aspecto organizacional, sim, com certeza. As agências existem há tanto tempo e cada vez mais porque elas oferecem um trabalho pronto, um pacote organizado, claro e fácil para a escola comprar. Eles se preocupam com todo esse trabalho prévio de pensar logística de ônibus, de monitoria local, de alimentação, banheiro, tudo isso que se não tem uma agência por trás é trabalho do professor, do diretor. Eles entregam essa logística pronta, cobram por isso, é um ponto negativo. E o que eu considero que é uma faca de dois gumes também das agências é que elas têm já um pedagógico que vem associado, mas nem sempre esse pedagógico é alinhado com o que a escola quer. Algumas agências fazem um excelente trabalho e alinham, personalizam os trabalhos deles com o que a escola pretende, discutem com professores e alunos antes. Mas muitas têm um pacotinho fechado que, se a escola quer ir um pouquinho além, falta. Agora vamos dizer, a escola optou pelo professor de Ciências da Natureza decidir. Certo. Você decide e vai para o lugar. É só na hora? Como é essa preparação? Jo, essa pergunta é ótima e eu acho que é a principal angústia de quem quer preparar um estudo do meio. Porque não é simplesmente colocar crianças num ônibus e sair para qualquer lugar, porque isso configuraria um passeio. O importante do estudo do meio é o antes. E primeiro, o que eu quero que meus alunos aprendam? Eu quero relacionar com algo do livro, da base, uma experiência X. Definir o que eu quero, aí eu busco lugares que me ofereçam isso. É um museu, é uma horta, é um shopping center.
Encontrei esse lugar, vou para uma visita técnica, é o ideal. Você antes sozinho. Sempre você antes sozinho ou com uma outra equipe, você ir conhecer esse lugar para saber justamente a questão estrutural. Tem banheiro? Não tem? Funciona? É adequado para a faixa etária que eu quero levar? Tem alimentação? Tem onde o ônibus estacione? Questões de segurança? Tudo isso é você quem tem que ver. Garantiu tudo isso? Faz um checklist? Preparou? Ok, agora eu preciso aquecer a minha turma. Porque se eu simplesmente levo eles meio na surpresa, no susto, vai funcionar para alguns, mas muitos vão ficar ali. Tanto. Sim, a totalidade. Tem alguns que vão ficar meio perdidão, o que eu estou fazendo aqui? Então é fundamental você trabalhar essa saída anteriormente com a turma. Explica para onde vai. E o mais bacana que eu gosto é colocar os alunos como produtores do conteúdo dessa saída. Exemplo, vamos para uma horta orgânica. O aluno precisa minimamente saber o que é o conceito de orgânico. Tem que haver ali uma provocação no intuito de que o aluno crie boas perguntas para ele ter que buscar em campo. Nós estamos numa horta orgânica? Agora, sim. Eles já vieram aqui? Muitas vezes. Gostam de vir? A maioria deles. O 100% a gente nunca consegue garantir. Certo. Mas preparou a turma e engajou todo mundo, e eu acho que a melhor forma de engajá-los é colocá-los como criadores dessas perguntas, problemas que eles vejam significado, porque aí no campo eles vão ter mais vontade de buscar essas respostas. Tá engajada, tá aquecida, tá preparada, sabe toda a questão logística, o que levar, que horas vir, isso é o que mais acontece. Tem que estar lá às 7 horas, fulaninho chega às 7h30, o que está acontecendo? Então garante essa informação básica, o que ele tem que levar, a garrafa d'água, é o caderno, né? O caderno de protetor solar, é o casaco, sabe de tudo isso? Aí a gente parte para o campo. E aí no campo, o mais bacana é que haja essa mescla teórico-prática. O campo não é também simplesmente o prático. Chegamos aqui, sejam felizes. Eles costumam ter uma missão prévia. Se eles se prepararam, eles sabem que perguntas eles têm que responder. Tem o encaminhamento. Um caderninho, uma prancheta, como é? Perfeito, Jô. Eu acho que para o estudo do meio ser completo, tem que ter esse amparo teórico que a gente conhece como caderno de campo. É um pouco o que é a origem disso, lá do antropólogo, naturalista, aquelas pessoas com seu caderninho, anotando tudo. Exatamente, em tempos quando ainda não existia internet e tudo tinha que ser anotado, ilustrado, registrado, no máximo gravado, para depois ser refletido. Então o diário de campo ainda é a grande ferramenta do estudante no estudo do meio. Ali estão as perguntas deles, as respostas deles, agora, os anseios. Diário só vai ser utilizado lá ou ele foi feito antes? Como que é isso? Como que eles levam esse diário na mão? Certo. Assim como a gente preparou a turma para a logística, a gente também preparou a turma no pedagógico. E o diário é parte desse pedagógico. Ali eles registraram as expectativas deles, os conhecimentos prévios, perguntas que eles querem responder. É importante que haja um espaço em branco no caderno, porque coisas acontecem, né? Momentos epifânicos podem acontecer no estudo do meio, e é importante o aluno ter a segurança de querer anotar alguma coisa ali e poder, para ele desenhar, escrever um poema, uma música, um desabafo que venha quando ele esteja vivendo aquela emoção. Amarra tudo isso em campo, importante garantir momentos no campo para que o aluno consiga sentar, refletir, sistematizar no individual, no coletivo, momentos de troca. Não adianta dar o diário, pedir para eles preencherem, mas não dá o tempo lá, quer mostrar tudo e o aluno não tem tempo de registrar. Ele registra durante também. Claro, é o ideal, porque senão não tem propósito de tê-lo em campo. Ele deixa em casa, na volta da saída ele registra. Precisa ser usado. Um diário de campo bem feito, que a gente fica orgulhoso de ver, é aquele que vem sujo de terra, meio rasgado, gota de sangue e suor. Porque a gente vê que o aluno viveu a experiência com aquele companheiro de viagens dele. E aí, claro, na volta tem todo um momento de sistematização, conclusão, compartilhamento disso. E fechamento desse caderno aí também. E ali eles têm as trocas, e ali eles pensam no que ficou desse estudo. Esse estudo tinha o objetivo de conhecer um tal museu. Então, ótimo, na volta a gente compila tudo que foi coletado no museu, explora novos museus, cria novas perguntas, pensa num gancho com outro projeto pedagógico, sistematiza algum conteúdo do livro que o museu era a ferramenta. Pós-campo é fundamental também. Se a gente prepara super bem e mata no campo, fica carente do e por que a gente foi? Eu gosto de estudos do meio em que tem essas provocações e algo tenha que sair de lá. A gente visitou uma comunidade, a gente devolve alguma coisa para essa comunidade. A gente posteriori? A posteriori. Em campo, sim, a gente trabalha e tal, mas ficamos de fazer um censo das plantas medicinais daquela comunidade. A gente volta para a escola, pesquisa essas plantas, se não deu tempo em campo, prepara um documento e manda de volta para essa comunidade. Nada é mais poderoso do que essa generosidade de devolver para o lugar que a gente visitou algo útil e significativo. Todo mundo sai ganhando nesse caso. Os alunos
alunos, eles gostam. Gostam. Por motivos diferentes, mas em geral gostam. Tem os que gostam pela simples característica de sair da sala. Ufa, não tem mais que olhar a cara de professor e lousa e sair de sala. Isso já é motivador para o ser humano. Mas tem aqueles que realmente entendem, e quanto melhor você prepará-los, mais isso acontece, entendem o porquê estamos ali. E quando o aluno entende o porquê de estarmos ali, aí é o pulo do gato. E tem professor que não gosta de fazer? Muito. Por quê? Dá trabalho? É por causa Minha disso? opinião, eu sou suspeito para falar porque eu adoro, mas minha opinião, dá muito trabalho, ainda mais se você for fazer sem agência. O trabalho prévio, durante, é muito cansativo, você é o primeiro a acordar, o último a dormir. Mas mesmo que seja uma saída de um dia só, bate e volta, tem toda essa preocupação de que você tem muitas pessoas sob a sua responsabilidade. Sim. Você saiu do muro da escola, tudo pode acontecer. A gente trabalha para amenizar ao máximo todas as variáveis, mas você está exposto. Então você tem uma responsabilidade e um cansaço mental de cuidar para que tudo dê certo. Uma preocupação da logística, vai ter a comida suficiente para todo mundo, o parque vai ficar aberto até a hora que eu preciso, não vai chover. Então tem professor que não gosta, é muito mais fácil ficar na sala. É verdade. Agora, você que gosta, você prefere o vai e volta ou você prefere 3, 4 dias? Eu vejo vantagem em ambos. O vai e volta tem a praticidade de ocupei ali o meu expediente, meu dia letivo, volto para casa, todo mundo para suas famílias. Uma viagem mais longa, eu vejo muito significativo porque você consegue ampliar o que para mim é um dos grandes ganhos do estudo do meio, as relações humanas. Porque além de você poder aprofundar no conteúdo e mais atividades e realizar mais em campo, você vive mais junto naquele grupo e aquele grupo vive mais junto. O Michael da sala é diferente do Michael lá. Sim, e assim como o fulaninho, Joãozinho, Mariazinha, conhecem novas facetas deles que às vezes na sala não fica exposta. Entre os próprios alunos. Entre eles, você comer junto, dorme junto, vive perrengues juntos e conquistas juntos, isso muda o nível de relação da turma. E na maioria das vezes cria um ambiente muito mais propício para uma aprendizagem mais significativa, mais perene. Isso a gente escuta bastante, né? Eles voltaram diferentes, né? Depois daquela viagem de 4, 5 dias, né? O grupo, ele interage de uma forma diferente. Sim. Né? Por isso que eu sugiro, inclusive, estudos do meio que mesclem turmas. Salas diferentes, anos diferentes. Integração mesmo, Isso, né? isso. Agora, no início, eu esqueci de falar a sua formação. E gostaria que falasse um pouco também desse último seu trabalho, que você está mais trabalhando mesmo com a questão do estudo meio. Bom, minha formação principal é em ciências biológicas. Sou professor de ciência e biologia já há muitos anos, mas tenho também uma formação artística, que isso colabora bastante para o meu dia a dia em sala de aula e fora dela. Desde sempre o estudo meio foi uma área que me fascinou, desde quando eu era aluno. Inclusive eu era aquele aluno que adorava a saída para a calçada da escola. Ladies and gentlemen, we got him. Então eu tenho muito prazer em realizar estudos do meio porque eu acredito nessa ferramenta como uma potência pedagógica. E esses últimos tempos eu tenho estudado bastante metodologias ativas e vejo o estudo do meio como um grande guarda-chuva das metodologias ativas, onde tudo cabe, se você tem uma intenção muito clara. Cabe a gamificação, cabe o trabalho em grupo, ensino por rotações, ensino por pesquisa, uma aprendizagem por projetos. Todas as metodologias ativas cabem num estudo do meio. Então eu vejo ele como uma grande, mais do que uma ferramenta, uma grande estratégia pedagógica para você ensinar o que você quiser para a turma que for. Ótimo. E quem está nos assistindo e gostaria de falar com você, você tem algum Instagram, algum e-mail, o que você pode... Certo. Bom, agora que eu tenho me dedicado um pouco mais a essa formação de professores em estudo do meio, eu posso deixar o meu e-mail, mhfilardi@gmail.com, e pode entrar em contato, seria um prazer pensar junto com novos professores e desmistificar um pouco esse conceito de que é muito difícil, eu nunca vou conseguir montar um. Isso. Para terminar, que dica que você dá para o professor que nunca fez e está com um pouco de receio de fazer? Certo. Acho que a principal dica é: traga todos seus alunos de volta. Essa é a principal. Essa é bem importante. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é voltar com um a menos. Isso. Ou com um a mais, no caso dos alunos maiores também. Então, garanta que todo mundo que vai, volte saudável e feliz. Inteiro. Certo? E o como fazer isso é garantir muito bem esses processos logísticos. Garantir
alimentação, garantir transporte, garantir segurança e garantir uma boa amarração pedagógica em campo para que a saída seja proveitosa para eles, seja marcante. Quanto mais passar pelas emoções ali, vivenciais, mais esse aluno vai lembrar. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente consolida uma memória mais de longa duração. Perfeito, né? Ou seja, tudo que tem mais significado a gente guarda mais. Com certeza. Né? Muito obrigada. Pessoal, gostou? Começa a compartilhar com todos aqueles amigos que querem se aventurar no estudo do meio. Tem aqui um mestre para dar dicas poderosas, algumas de graça, algumas você cobra, faz uns cursos, alguma coisa assim. Fazemos bons negócios. Fazemos bons negócios. Até o próximo vídeo e lembre-se, orgulho de ser professor.